Olá pessoal, eu sou o Gleidson aqui do Panteão de Histórias e hoje a gente vai falar de Metrópolis, da Thea von Harbou. Mas antes da gente começar o vídeo, já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like aí para não perder nenhuma novidade do mundo literário. Já fez isso? Então vamos começar o vídeo. Bom, hoje a gente vai falar de um dos mais recentes lançamentos da editora Aleph aqui no Brasil, Metrópolis, da Thea von Harbou. Quem aí é fã de cinema, conhece aí cinema mudo, conhece os movimentos artísticos, né, da sétima arte, já deve ter ouvido falar de expressionismo alemão e principalmente do filme Metrópolis de 1927, que foi um filme que marcou a história do cinema. Nesse vídeo eu vou fazer uma resenha do livro Metrópolis, vou falar do processo de criação desse livro e também do filme e as suas comparações livro e filme, e no final eu falo as minhas considerações desse livro aqui. Bom, eu particularmente sou completamente apaixonado por Metrópolis, é um dos meus filmes favoritos, eu gosto muito de coisas antigas e filmes clássicos, filmes mudos principalmente, e quando a editora Aleph anunciou que publicaria Metrópolis aqui no Brasil, eu fiquei surtado e corri para pegar essa edição maravilhosa que eles lançaram aqui, em capa dura, ilustrado, com tradução direta do alemão e vários textos extras que incrementam essa leitura de uma maneira muito boa. Metrópolis foi publicado pela primeira vez em 1925 pela Thea von Harbou, de maneira periódica numa revista alemã, que eu não vou falar o nome porque eu não sei alemão. E ele foi lançado em formato de livro, com tudo compilado, tudo juntinho aqui, somente em 1926. Bom, essa é uma obra que caracteriza muito o movimento artístico expressionismo, né, que surgiu lá no começo do século XX na Alemanha e tinha como característica o teor político, claro, mas também, principalmente, expressar a realidade de uma forma não convencional, levando em consideração emoções e pensamentos distorcidos, pessimistas e principalmente trágicos. O filme Metrópolis foi lançado em 1927, com roteiro escrito pela própria Thea von Harbou e direção do marido dela, o Fritz Lang. Esse filme foi um marco da história do cinema e principalmente do movimento expressionista, mas também foi um pioneiro dos filmes de ficção científica. Foi um dos primeiros aí a ser lançados desse gênero. O filme teve no total 153 minutos de duração, só que com o passar do tempo, a duração foi reduzida porque esse filme foi censurado, teve algumas cenas cortadas e muitas cenas dele foram perdidas. Somente em 2010 foi que relançaram esse filme numa versão remasterizada com algumas cenas que os estudiosos aí de cinema e curadores de museus encontraram e conseguiram, né, encaixar de volta no filme original. Eu tenho aqui na minha coleção essa edição maravilhosa que a Versátil lançou em Blu-ray aqui no Brasil por volta de 2016, se eu não me engano. Essa edição em Blu-ray contém um documentário falando do processo de restauração do filme Metrópolis, como eles encontraram as cenas perdidas, além de ter uma restauração para Blu-ray, né, em HD muito boa, em uma edição muito bonita, com um pôster aí de brinde, enfim, essa edição é muito linda. Eu acho que ela não está mais à venda aí, mas possivelmente vocês vão encontrar uma outra edição parecida com essa, da Versátil também, só que mais simples, que também tem o filme quase completo, né, já com as cenas que foram perdidas encaixadas. Esse filme fez muito sucesso, obviamente, tanto é que até hoje ele é um marco da cultura pop e serve de inspiração aí para várias coisas artísticas. Vocês já devem ter visto aí o clipe Radio Gaga do Queen, que foi inspirado nesse filme, né? Tem algumas cenas desse filme. As cantoras pop também já se inspiraram muito nos elementos desse filme, como a Lady Gaga mesmo, a Madonna, Beyoncé, Christina Aguilera. Enfim, essa é uma história que tem vários elementos que até hoje, né, circulam aí pela cultura pop. Porém, é claro, grandes nomes aí da literatura, do cinema, vários críticos
críticos não gostaram muito de Metrópolis. H.G. Wells, o autor do livro A Máquina do Tempo, detestou Metrópolis, mas o Anthony Burgers, autor de Laranja Mecânica, considera Metrópolis um dos filmes favoritos dele. O filme também foi muito criticado, né, por críticos de cinema da época, principalmente de movimentos políticos esquerdistas, porque eles julgaram que o filme trata os trabalhadores como pessoas sem cérebros e de comportamento destrutivo, que lutam ali para trazer uma ordem através da hierarquia e do controle de massas. Bom, sobre a autora Thea von Harbou, ela não é muito conhecida, diferente do marido dela, né, o Fritz Lang, porque todo mundo aí que conhece e gosta da sétima arte, que estuda cinema e conhece o expressionismo alemão, já deve ter ouvido falar do Fritz Lang, mas a Thea von Harbou, pouquíssimas pessoas conhecem ela. Porém, ela foi responsável pelo roteiro dos maiores filmes do Fritz Lang. A maioria dos filmes que estouraram, né, desse diretor tem o roteiro assinado pela Thea von Harbou. Só que, óbvio, ela ficou aí meio que apagada, né, sendo a sombra do marido dela, infelizmente. Ainda mais tratando-se de Alemanha nazista. Hitler, por exemplo, adorava o filme Metrópolis, era um dos favoritos dele. Isso porque, na visão dele, Metrópolis apresenta uma sociedade que se ergue através de um líder messiânico, que é uma coisa que meio que condiz com o tipo de política dele, né, que ele acreditava. Bom, agora sobre esse livro aqui. Ele é uma distopia, uma ficção científica que se passa numa sociedade arcaica e futurista ao mesmo tempo. Metrópolis vai trazer pra gente uma cidade super desenvolvida que é governada por um cara capitalista chamado Joe Fredersen. A sociedade é dividida em duas. Nós temos os consumidores e os operários. Os consumidores, eles vivem do luxo, vivem numa cidade regada a riquezas e esbanjam prazeres, luxúria, enquanto os operários vivem no subterrâneo da cidade e trabalham como escravos para fazer aquela cidade acima deles funcionar. Mas é claro, eles não têm acesso nenhum a tudo que acontece lá em cima. O Joe Fredersen, que é ali o cérebro da Metrópolis, ele tem um filho, que é o Freder, que gosta de passar os seus dias no Clube dos Filhos, que é um espaço ali de lazer para os filhos dos governantes ali, dos ricaços da Metrópolis. Só que um dia, uma jovem pobre chamada Maria aparece ali no Clube dos Filhos com várias crianças ao redor dela. E ela diz para todas aquelas crianças que os filhos dos ricaços que estão ali no Clube dos Filhos são todos irmãos deles. O Freder, óbvio, fica, né, surpreso com aquilo, porque aparentemente ele nunca viu nenhum dos operários, nenhuma pessoa pobre ali na cidade onde ele vive, e ele principalmente ficou encantado com aquela mulher. A Maria e as crianças foram expulsas ali do Clube dos Filhos pelos guardas, só que o Freder correu para contar ali pro pai dele o que tinha acontecido. Só que o pai dele é uma pessoa fria, é uma pessoa que não costuma olhar para a cara das pessoas, né? Ele é super centrado, gelado. Ele gosta de comandar e estar no controle de tudo, então por isso ele é uma pessoa super ocupada. E não tem tempo pro filho dele. Mas com medo, né, do filho dele estar em contato com os proletários, com os trabalhadores e começar a ter algumas ideias socialistas na cabeça, o Joe Fredersen contrata um espião para ficar na cola do filho dele. O Freder, por sua vez, ele tenta ir atrás daquela jovem, né, da Maria, que foi ali com aquelas crianças, e ele acaba entrando no mundo subterrâneo dos trabalhadores. E ele fica abismado com tudo que ele encontra ali. Porque ele não conhecia aquele mundo, né? Ele não sabia que no subterrâneo de todos aqueles prazeres que ele vivia, haviam pessoas trabalhando que nem escravos para manter tudo aquilo funcionando em cima. E ele fica chocado com tudo que vê, com todas aquelas máquinas. Ele começa a comparar as máquinas com o deus Moloch. Inclusive, esse livro, ele é cheio de referências não só cristãs, mas pagãs também. Tem muita referência bíblica de deuses. E no meio daquelas pessoas que estão se matando ali de trabalhar, o Freder começa a sentir, né, as palavras da Maria, que ela disse ali no Clube dos Filhos, de que todas aquelas pessoas são seus irmãos. Então, ele decide trocar de lugar com um operário que está quase morrendo ali naquela máquina e assume o lugar dele como trabalhador. E sempre que o turno dos trabalhadores acaba,
eles acabam descendo para as catacumbas ali da metrópolis, que é bem mais fundo do que, né, ali onde eles trabalham e onde eles vivem, onde eles se encontram em reuniões com a Maria, que é uma espécie de pregadora cristã ali para eles e prega a esperança e que um dia vai haver uma pessoa que vai chegar ali no meio dos trabalhadores e mudar a situação deles. O Freder, que tá ali no meio dos trabalhadores, é óbvio, acaba descendo com todo mundo para esse culto e ele começa a pensar que ele é o Messias ali dos trabalhadores, que é ele que vai mudar a situação de todo mundo ali. Além disso, ele acaba construindo uma relação de amor com a Maria. Porém, ali no meio da metrópolis tem uma casa bem sinistra que mora um cientista maluco. Esse cientista, que é o Hotvang, ele tem uma relação aí de amizade, digamos assim, com o Joe Fredersen. E como ele é um cientista, né, e consegue construir máquinas e tudo mais, o Joe Fredersen, que não está muito satisfeito com os trabalhadores ali da metrópolis, pede para o cientista, para o Hotvang, criar robôs que possam substituir esses trabalhadores nas máquinas. E o Hotvang já está em processo de criação de uma robô, que é essa que a gente vê aqui na capa e em várias coisas aí da cultura pop. Mas os planos para aquela robô acabam virando outros quando o Hotvang e o Joe Fredersen acabam descobrindo que o filho dele, o Freder, está tendo relações com a Maria. O cientista maluco decide então dar para aquela robô a aparência da Maria e soltar ela na cidade para que ela mude a cabeça dos trabalhadores e comece a criar um grande caos na metrópolis. Bom, o filme ele é bem parecido com o livro, óbvio que tem algumas diferenças pontuais, tem algumas coisas a mais no livro, mas eles são bem parecidos, até porque o roteiro do filme foi assinado pela própria autora. Como eu disse no começo do vídeo, eu estava muito ansioso para ler esse livro, porque para mim o filme é brilhante e é um dos meus filmes favoritos. Porém, a leitura não me agradou tanto. O filme, pra mim, ele tem um roteiro muito bem estruturado, né? Eu acho que a Tia von Harbou, ela escreve roteiros muito bons. É um filme mudo, então ele é muito bem orquestrado. A orquestra que rege, né, o filme inteiro se mistura muito bem com as cenas que a gente vê. E é um filme visualmente impactante. Eu poderia dar os créditos a toda essa maravilhosidade do filme ao Fritz Lang, ao diretor. Porém, os estudiosos afirmam que o roteiro da Tia von Harbou para o filme, ele era muito bem explicativo e muito bem detalhado. Então, tudo que ela queria já estava no roteiro e tudo que está no filme já estava no roteiro. O Fritz Lang, ele apenas traduziu tudo que estava ali escrito pela mulher dele para a linguagem do cinema. Então, por isso que eu falo que ela, como roteirista, é excepcional. Mas, como autora, deixou a desejar para mim. Esse livro, bom, ele faz parte ali do expressionismo alemão, que por si só já é um movimento artístico que é bem exagerado. Só que esse livro é muito melodramático e muito exagerado. Ele tem muitas cenas desconexas também, cenas que às vezes não se ligam com a história principal e uma cena não se liga com a outra. Tem muita coisa acontecendo fora, né, de cena também, que a gente só vai saber através do diálogo dos personagens. Esse livro também vai trazer a história de personagens que não vão contribuir com nada na história principal, então eu acho que isso é um grande defeito do livro. Ele, como eu já disse, ele tem muitas referências ao cristianismo e a deuses pagãos, mas vai enfatizar bastante o apocalipse cristão, né? Inclusive, nessa história aqui é como se o apocalipse cristão acontecesse no decorrer da narrativa. Isso eu não achei um defeito, eu achei uma coisa muito bacana que enriquece a história. Eu gosto de coisas com bastante simbologias e referências. E é uma coisa que é muito marcante no filme também. O filme é cheio de simbologia. A escrita desse livro é muito poética, é muito bonita. Ela tem divagações e metáforas que são muito bonitas mesmo, muito bem construídas. A autora nos coloca na cabeça dos personagens várias vezes, né? Que é uma característica do movimento do expressionismo alemão. Porém, ela deixou tudo isso muito melodramático, muito exagerado, o que acabou ficando um pouco maçante pra mim. E a escrita dele acabou sendo muito repetitiva, porque quando ela escrevia alguma coisa que é muito poética e ficava, nossa, que lindo isso que ela escreveu, ela repetia em 5 capítulos a mesma coisa. Então, assim, no geral, é uma história que eu particularmente gosto muito, só que em forma de livro eu achei ela muito mal aproveitada.
Eu esperava muito mais dessa história porque, como eu disse, eu sou apaixonado pelo filme e esperava que o livro seguisse toda a grandiosidade que o filme apresenta, só que, lógico, temos que ter em mente que são duas linguagens diferentes, só que eu acho que o livro tem muito mais pontos negativos do que positivos. E eu recomendo vocês a verem o filme e a lerem o livro também. Então, se vocês quiserem adquirir esse livro aqui, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você adquirir o seu. Bom, não se esquece de deixar seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você gostou do vídeo, tem muito mais vídeo aí bem bacana para você conferir, tem muita novidade que ainda vai sair. 2020 tá com muita coisa legal aqui pro canal, então se inscreve aí para você não perder nada. Segue a gente nas redes sociais também, Instagram, Facebook, tem muita coisa legal saindo todos os dias lá para vocês. Tem sorteio rolando no nosso Instagram, então corre lá para participar. E o vídeo de hoje fica por aqui, até o próximo vídeo.